Olá, meus amigos, boa noite para nós. Nós nos encontramos mais uma vez para prosseguir nos estudos em torno da obra de Leon Denis, não é? Só um minuto que eu acho que eu tive um problema aqui com o som. Só um minutinho. Pronto. Agora eu acho que o som deve estar melhor, né? Muito bem. Como vocês estão? Como tem passado? Como tem sido esses últimos dias para nós, né? Espero que todos estejam felizes e pelo menos dispostos. Porque é exatamente dessa disposição que a gente precisa para prosseguir, né, na nossa prática espiritual e alcançar bons frutos. Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 20, perdão, não me lembro agora o número do capítulo. Nós vamos continuar estudando o capítulo 19, que o Denis chama para nós de testemunhos científicos. E na semana passada, a gente fez alguns comentários a respeito de como estava se processando o estudo do espiritismo, do moderno espiritualismo, na Europa e nos Estados Unidos, nos países de origem germânica e anglo-saxã. E hoje a gente vai fazer esse mesmo movimento em relação aos países de origem latina, ou de língua latina, né? Línguas com matrizes a partir do latim. Isso é muito interessante, sabe? Esse estudo de como que as diversas culturas se apropriaram do espiritismo é um estudo que merecia a nossa atenção. Merecia mesmo. Nesse final de semana, eu estive junto com os companheiros de Niterói, no grupo espírita Leôncio de Albuquerque, se eu não me engano. E depois do fim das atividades, eu fui convidado para almoçar com um padre, um reverendo, da igreja anglicana aqui no Brasil. E nós fomos conversar enquanto dois religiosos, né, enquanto praticantes espirituais de tradições aparentemente distintas. E a conversa foi muito boa, sobretudo quando a gente tratou de assuntos referentes ao surgimento do espiritismo e a sua apropriação, seu uso na Inglaterra. Primeiro eu fiquei muito feliz de saber que esse não é um assunto que só nós espíritas dominamos. Ele trouxe para mim relatos de alguns reverendos ingleses que foram médiuns ao seu tempo, e a gente tem dois que são muito famosos. Um é o George Owen, que vai ser conhecido por uma obra bem robusta a respeito de como seria a vida no mundo espiritual, né? Ele fala então sobre a passagem daqui para o mundo espiritual e como seria a vida lá na esfera dos espíritos. Um trabalho bem interessante que, em certa medida, antecede a obra do André Luiz, do espírito André Luiz. E a gente tem também um outro reverendo anglicano que vai ser médium e vai ser acolhido pela sua comunidade, que é o Stanton Moses, que publicou várias obras e que, inclusive, tem alguns títulos dele traduzidos para o português e publicados pela FEB. O que mostra para nós que, bem, havia, primeiro, uma possibilidade de troca de experiências
ah, entre a Igreja Anglicana e o moderno espiritualismo. Isso por quê? Porque não havia, nesse momento em que a gente está estudando, uma associação direta do fenômeno espírita com a prática religiosa ou com o dogma religioso. Isso vai se construir depois. Kardec, eu acho que eu venho falando isso nos últimos estudos, pode até parecer um pouco chato para vocês, mas Kardec, ele vai ser muito enfático em dizer, na introdução do Livro dos Espíritos, que para ele o Espiritismo não seria, a rigor da verdade, uma religião tradicional como as outras o são. A gente sabe que depois ele vai fazer textos, inclusive, defendendo a ideia de que o Espiritismo poderia sim ser considerado religião. Mas a gente precisa levar em conta que quando Kardec fala de Espiritismo como religião, lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele está dizendo que é como se o contato com o mundo invisível e a naturalização desses fenômenos tivesse posicionado no momento ou no ponto onde começa a religião. Esse descerrar do véu, do além, é o momento da epifania, de onde vão surgir quase todas as tradições religiosas que a gente conhece, né? Então, como o espiritismo e o moderno espiritualismo não se auto-identificavam, ou seja, não descreviam a si mesmos no final do século XIX e início do século XX como uma religião propriamente dita, ele vai caber dentro de quase todas as crenças. Há textos na Revista Espírita, quando Kardec vai orientar sobre a formação das sessões e dos grupos, em que ele diz que não deveria se fazer nenhuma prece confessional nas sessões espíritas, porque a prece confessional de um católico poderia eventualmente incomodar um judeu ou um protestante. E a prece dos outros também, né, teriam esse potencial de retorno. Então, vejam, a gente não está diante de um artigo de fé. A gente está diante de um fenômeno aqui, de um movimento, que poderia ser partilhado por diversas tradições espirituais. E então, qual que é o marcador aqui que a gente precisa ter? E que eu venho falando sobre ele com vocês. Eu acho que eu ainda continuo falando por mais uns estudos, né? É o marcador do fenômeno espírita enquanto fato espírita, né? Enquanto uma realidade espírita, que nos convida a responder uma questão aparentemente simples. E a questão é essa. Espera aí só um minutinho para eu tentar levantar a minha cadeira. Eu acho que ela está baixa. Tá, não levanta mais. A questão que a gente tem que responder é a seguinte: os fenômenos espíritas são reais ou não? Essa é a primeira questão. É uma questão muito, muito objetiva. E todo o resto vai depender disso. Ou seja, os fenômenos são reais, há fenômenos. Se sim, a gente precisa pesquisar de qual ordem eles são. Se não, a gente simplesmente ignora e trata isso como um evento de charlatanismo, um evento de qualquer tipo de prestidigitação, qualquer tipo de manipulação, de mágica, de circo. É claro que nós vamos poder encontrar uma quantidade substanciosa de eventos que podem ser enquadrados no campo da fraude. Inclusive, não são poucos os médiums desse período que o Denis está escrevendo que vão ser pegos em fraude. Já no século XX, nós temos o Houdini mágico, Harry Houdini, que vai se dedicar como se tivesse uma missão bem específica a desmascarar médiums, e vai desmascarar vários deles.
Antes do Houdini, a gente vai ter um médium mesmo que vai fazer esse papel, que é o Daniel Douglas Home, que também vai escrever e expor vários médiums que foram pegos em fraude, uma vez que ele nunca foi pego em fraude. Então, primeiro a gente responde, são verdadeiros ou não? Se são falsos, ótimo. Se são verdadeiros, qual a sua origem e qual a sua procedência? Esse capítulo 19 do livro, para nós, ele não está preocupado ainda em derivar dos fenômenos espíritas nenhuma consequência moral. Tá? Esses pesquisadores que a gente vai ver, a gente já viu vários, né? E a gente vai ver agora aqueles que estão no mundo latino, eles não estão preocupados em derivar daqui nenhuma consequência moral. E isso, pessoal, é muito bonito da gente dizer, reconhecer. Essa preocupação, ela vai ser quase exclusiva de Kardec. Óbvio que nós vamos ter outros pesquisadores, mundo afora, que vão olhar para o fenômeno e vão pensar se esse fenômeno não pode ter alguma consequência além do movimento de objetos, além da aparição de espíritos, além desses acontecimentos mais fantásticos. Eles vão existir, óbvio, mas é na França e é com Kardec que esses ensinos vão ser sistematizados, tentando remontar um princípio, né? E também tentando explicar a própria natureza da condição humana. Quando a gente lê o livro, um livro bem petitinho e que todo mundo deveria ler, em realidade eu penso que é um ótimo grupo de estudo que poderia ser criado na internet, que é o livro O que é o Espiritismo, porque ele é construído de uma maneira bem simples, bem envolvente de a gente ler, porque são diálogos, né? Quando o Kardec começa e vai descrever para nós o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo seria uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, assim como a sua relação com o mundo material, né? Então, ele está se preocupando em estudar e obter resultados para questões filosóficas muito prementes da condição humana, né? Natureza, origem, destino da nossa existência. Isso vai existir em outros lugares, mas vai ganhar toda a sua pujança no método e no movimento que Kardec desenvolve. Algumas pessoas podem se sentir incomodadas de dizer que Kardec desenvolve, acreditando que todo o trabalho é dos espíritos. Não. Kardec sistematiza. Ele elabora a teoria. Ele consegue unificar o pensamento dos espíritos, equalizar o pensamento dos espíritos, sistematizar o pensamento dos espíritos. Portanto, há uma grande parcela de responsabilidade na obra, que é do homem Allan Kardec, que de fato era um espírito muito amadurecido, mas estava ali na condição de indivíduo encarnado. Esses pesquisadores que o Denis estão observando estão querendo saber se o fenômeno existe. Então, vocês vão ver, a gente vai passar por alguns casos aqui, sobretudo os casos que são estudados no movimento espírita da Itália, nesse tour pelo mundo latino, que os espíritos vão prodigalizar fenômenos que são surreais, né? Fenômenos esses que é bem pouco provável que vocês ou alguém próximo na casa espírita tenha verificado, tenha presenciado, né? Algo mesmo que parece que saiu de uma história de conto de fadas. E por que estava acontecendo daquela maneira? Porque o que estava em dúvida era se os fenômenos existiam ou não. Então eram acontecimentos para
projetar luz para o fenômeno espírita. Mas uma vez que a gente responda essa primeira questão, os fenômenos existem, não é produtivo que a gente continue simplesmente diante do fenômeno. Por quê? Porque o fenômeno por si só é muito pouco coercitivo. O que isso quer dizer? O fenômeno por si só, ele não tem o potencial de transformar a mentalidade das pessoas. Isso a gente pode usar com muita clareza como um paradigma, né? Simplesmente ver os fenômenos não torna as pessoas moralmente melhores, ou mais abertas, ou mais tolerantes, ou mais honestas. Não. Se não há uma sistematização de pensamento capaz de penetrar na vida do sujeito e mostrar para ele que de fato ele é mais feliz, de fato ele é mais livre, agindo em harmonia com as leis universais, esse indivíduo não muda de comportamento. Então, algumas pessoas vão dizer, no espiritismo a mediunidade é fraca. Eu gosto mesmo é de ir lá nas reuniões de matriz afro, porque eu vejo o médium que se embebeda, que fuma, que faz coisas que a gente não consegue nem entender como faz, e depois termina a sessão e esse médium está como se nunca tivesse bebido. A gente vê um fenômeno inteiro. Eu já ouvi de alguns companheiros, assim, assombrados, que eles tinham ido assistir uma determinada sessão numa casa espírita umbandista, e não se assustem de usar a expressão casa espírita umbandista, tá? Porque durante muito tempo eles gozaram desse guarda-chuva amplo do espiritismo na Constituição aqui do nosso Brasil. Mas foram lá num centro de Umbanda e viram um homem mediunizado caminhando sobre a brasa no chão, sem sentir dor, sem incômodo, sem um tipo de ansiedade. E as pessoas vieram dizer para mim, você viu aquilo? Você já viu alguma coisa assim? É uma mediunidade muito forte. Não, na verdade é um fenômeno externo, é um fenômeno vigoroso. Mas é só um fenômeno. Se não há evangelho no coração, e aí que se você quiser substituir o evangelho, você pode substituir por ética. Se não há uma ética humana no coração, os fenômenos se tornam simplesmente atrativos, né? Mas eles não têm potencial de transformar. E o que a gente quer é transformar, né? Mas enquanto a turma aqui que o Denis está explicando para nós não estavam observando essa consequência moral, a gente começa vendo o apontamento do Denis a respeito dos grupos que existiam na Espanha, né? E ele vai dar destaque aqui a dois grupos, né? Grupos que estão em Barcelona e que vão dar origem a uma espécie de federação do movimento espanhol, e também a alguns grupos na Catalunha, e ele vai dizer que esses grupos superam o número de 100. Aqui eu faço um destaque para o Denis citar que cada uma das principais cidades espanholas da época possuiria o seu grupo espírita e possuiria também um jornal de estudos psíquicos. Durante o século XIX, meus amigos, o jornal ele vai ser a principal forma de divulgação das ideias espíritas. Por quê? Primeiro, os espiritualistas não se viam como religiosos. Isso não vai implicar só o fato de você poder ter um católico
um judeu e um protestante na mesma sessão. Isso vai implicar também que, para a divulgação das ideias espiritualistas, não existe um órgão oficial. Não existe nenhum tipo de instituição que detenha função deliberativa, ou seja, com poder de interferir na atividade dos grupos. E, inclusive, Kardec ele vai ser muito temeroso desse movimento. Quando ele escreve sobre uma proposta de regimento para os grupos, ele é enfático ao apontar para nós que os grupos deveriam manter a sua autonomia, caso quisessem garantir sua sobrevivência. Se um grupo se tornasse superior aos outros e todos eles fossem filiados a uma grande casa, Kardec vê isso com muito maus olhos. Ele vai dizer, inclusive, que é muito mais fácil você encontrar defeitos e, portanto, expor o espiritismo ao ridículo a partir de um grande grupo do que a partir de vários grupinhos pequenos. É como se ele apontasse que os grupos menores fossem mais produtivos para o espiritismo, porque garantiriam mais recolhimento, e além do mais, caso um grupo pequeno caísse, isso significa o quê? Nada. Caso um grupo pequeno fosse pego em fraude, isso é só um pequeno grupo. Agora, quando surgem grandes instituições, e essas grandes instituições se envolvem com uma mistificação do espiritismo, do espiritualismo, isso sim ocasionaria grandes problemas, né? Mas voltando aos jornais, como esses grupos não tinham uma federativa que fosse deliberativa, né? Elas eram consultivas, até hoje são, embora existam outras pressões que federativas podem fazer nas casas espíritas que não são pressão de ordem, né? São pressões muito mais sutis, pressões que vão se dar num campo quase que do status, né? Quando se apontam grupos que são dissidentes, aqui a gente põe muitas aspas nisso. Um grupo, para ser dissidente, dentro da perspectiva kardeciana, ele precisa, de fato, romper com os princípios fundamentais do espiritismo, não só com a forma. Ele precisa romper com a filosofia, não com a forma. A forma ela é bem maleável. Como esses grupos não tinham nada que os ligasse, a não ser a vontade de praticar, como que eles trocavam informações? Como que eles trocavam experiências? Como que as mensagens circulavam? Através de jornais. Então, desde o princípio do espalhamento desse movimento espiritualista, o número de periódicos, de jornais que vai existir é muito grande. E isso fica, de certa maneira, impregnado no nosso imaginário. Não sei se vocês já repararam, hoje nós vivemos o tempo em que quase todas as coisas se transformam em coisas digitais. Quase não se lê jornal impresso. Revistas impressas, elas têm o seu lugar numa configuração mais específica da nossa rotina. Você está num consultório médico esperando para ser atendido, aí você pega uma revista, você vai fazer uma viagem, você compra uma revista no aeroporto, na rodoviária, mas o número de assinaturas de revistas impressas, de jornais impressos, com certeza diminuíram bastante nos últimos anos com o avanço da internet. E, no entanto, alguns grupos espíritas insistem ainda em publicar os seus jornaizinhos. Insistem, talvez nem seja a palavra melhor, né? Porque parece que é algo ruim. Não, mas eles preferem, fazem questão de publicar os seus jornaizinhos impressos, o que era um hábito muito comum das sociedades espíritas no começo do século XX e no final do século XIX. Em realidade, a partir já da segunda metade do século XIX, isso vai estar presente. E quase que cada grupo vai ter o seu jornal. Quase que cada grupo vai ter o seu instrumento de divulgação teórica, né? Então, Denis está apontando uma realidade que é interessante. E ele vai falar para nós, quando chegar mais à frente, quando ele for falar do espiritismo até no Brasil, o papel que o reformador tem na história do espiritismo brasileiro, né?
e que acaba respaldando na história do espiritismo internacional, porque é um dos maiores, os mais antigos jornais espiritualistas ainda em funcionamento do mundo, se não for o maior e o mais antigo. Se não me engano, o Reformador ele surge no final da década de 80 do século XIX e ele tem uma publicação ininterrupta até hoje, né? Agora como uma revista. Saindo da Espanha, e o Denis faz algumas leves considerações, ele vai apresentar para nós as pesquisas desenvolvidas no movimento espírita da Itália. E aqui, meus amigos, ele vai voltar a atenção dele duplamente, né? Ele vai calibrar o seu texto a partir de dois polos. O polo da pesquisa, e aí, então ele vai qualificar muito bem quem são esses pesquisadores. O eixo central da pesquisa psíquica na Itália vai girar em torno de um sujeito chamado Cesare Lombroso, que era um médico, criminalista, pesquisador, muito famoso à época. Portanto, ele vai ser o grande crítico, o grande cético do movimento, aquele que vai se propor a provar a fraude, assim como lá na Inglaterra a gente tinha William Crookes, né, que também iria iniciar o seu contato com o espiritualismo tentando provar a sua fraude, mas do outro o Denis apresenta uma médium que é quase desconhecida para nós, mas que foi uma médium de um potencial mediúnico inquestionável, que desde pequena, quando a gente começa a estudar a biografia dela, desde bem pequena, ela já tinha fenômenos mediúnicos muito vigorosos. E de que médium a gente está falando? De uma senhora chamada Eusápia Paladino. A Eusápia Paladino, ela tem um potencial mediúnico quase universal. E o que eu estou dizendo com isso, né? Estou dizendo da variedade de fenômenos que essa médium é capaz de produzir. Desde bem novinha, e se eu não me engano, o Denis vai falar mais sobre a Eusápia Paladino no livro No Invisível. Ele chega a descrever um pouco da rotina dessa médium. Ela, desde pequena, produzia fenômenos ao seu redor, contra a vontade, tinha crises nervosas e quase sempre o movimento de objetos ao seu redor aconteciam durante essas crises nervosas que a Eusápia tinha, e ela acaba se tornando cada vez mais apta a produzir uma gama de fatos muito interessantes. Olha só, o Denis vai recorrer a algumas atas para descrever o potencial mediúnico dessa senhora, dessa médium. Quando é pesquisada, ela não é novinha não, ela já tá com mais idade. E aí nas atas, eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia. Essas atas, diz Denis, mencionam a produção dos seguintes fenômenos observados em plena luz, ou seja, claro, sem nenhum tipo de obscurecimento, quase como nós estamos aqui agora. Que fenômenos Eusápia Paladino produzia no claro? Movimentos mecânicos que não podem ser explicados pelo contato das mãos. Levantamento completo da mesa. A mesa flutuava diante dos experimentadores. Movimentos mecânicos com o contato indireto da mão da médium, exercido de forma a tornar impossível a ação desta. Movimentos espontâneos do objeto à distância, sem nenhum contato com as pessoas presentes. Movimento da mesa também sem contato. Movimento dos braços de uma balança. Pancadas e reproduções de sons na mesa.
Isso tudo acontecia no claro, é algo inimaginável. Quando ele fala aqui que ele cita movimento mecânico com o contato indireto das mãos, é como se ela botasse as mãos sobre a mesa, portanto, sem nenhum ponto de apoio, e a mesa levitasse. Isso no claro. A gente sabe que os fenômenos mediúnicos de efeito físico, eles são todos conduzidos pela exudação, ou seja, pela transpiração, talvez essa possa ser uma palavra melhor, de ectoplasma. E o ectoplasma tem uma característica muito interessante, que ainda merece estudos mais detalhados, que é a sua difícil aglutinação em ambientes expostos à luz clara ou à luz branca. Quando a gente estuda alguns pesquisadores dessa época, eles têm umas teses bastante interessantes. E essas teses vão acabar sendo dilatadas e pesquisadas no início do século XX com mais profundidade. Que são as teses de que esses efeitos físicos eles se dariam a partir de uma espécie de movimento de alavanca produzido pelo ectoplasma. Ou seja, o médium transpiraria essa energia mais densa e os espíritos, mobilizando essa energia, produziriam espécies de alavancas ou de instrumentos com os quais eles movem os objetos, né? Mas o ectoplasma não se aglutina com facilidade na luz clara. Tanto é assim que qualquer livro que vocês forem ler sobre sessões mediúnicas de materialização, é muito importante, é imprescindível na realidade, que o médium fique numa cabine escura. Ela não precisa ser completamente escura, pode ter uma luzinha, especificamente o comprimento de onda da luz vermelha não parece atrapalhar a aglutinação de ectoplasma. Então ela pode ter uma luzinha muito fraca, mas o médium não deve se expor à claridade. Se você acender a luz subitamente durante uma sessão de efeito físico, o médium pode sentir-se fisicamente machucado, porque o retorno abrupto do ectoplasma, que sempre é reabsorvido no fim de uma sessão, ele pode causar danos físicos ao médium. Basta vocês lerem aí alguma biografia de Peixotinho ou de outros médiums de efeito físico e vocês vão perceber que há algumas cenas dramáticas nessa direção que foram vivenciadas por esses companheiros. É um processo delicado. E aqui a gente está falando de um grupo de fenômenos palpáveis, muito intensos e bem caracterizados, que eram vivenciados por Eusápia Paladino no completo claro. Né? Certamente essa senhora possui uma grande tarefa espiritual a desenvolver para poder suportar esses fenômenos. Né? Depois, continua o Denis citando os fenômenos que poderiam acontecer em luz indireta ou meia luz. Né? Vai dizer que na meia luz, portanto, a luz diminuída, mas que você ainda consegue ver as pessoas no ambiente, a Eusápia Paladino produzia aparições de mãos humanas e vivas sobre a própria cabeça dela, da médium. E o contato, ou seja, o aparecimento ali, visual, de uma figura humana barbuda, obviamente diferente dela. Agora, na obscuridade, olha a gama de fenômenos. Transporte de diversos objetos sem contato, tais como cadeiras, instrumentos de música e etc. O que a gente está falando aqui de transporte não é movimento, tá, gente? Transporte é você imaginar uma sala fechada e não há uma cadeira dentro dela. Você apaga a luz, a sessão acontece, quando você acende a luz, depois no fim da sessão, há um objeto ali dentro que não estava antes e que ninguém trouxe
porque a porta, a janela, enfim, os meios de contato daquele lugar com o meio externo estão vedados, né? Então, é como se o objeto fosse, de fato, desmaterializado do lado de fora e rematerializado do lado de dentro. Fenômeno de transporte. Impressão de dedos sobre o papel enegrecido por carvão, portanto, digitais. Modelamento de dedos na argila, como se fossem luvas. Aparição de mãos sobre um fundo luminoso. Aparição de luzes fosforescentes, orbes ou flashes de luz no ambiente. Aparição de luzes, levantamento da médium para cima da mesa, levitação. Mudança de cadeiras com pessoas que as ocupavam, a cadeira mexe com o médium por cima, e sensações de serem apalpados ou de apalpadelas. Esses fenômenos eles estão acontecendo exatamente para provar que existe algo além da matéria. Por que hoje esses fenômenos não acontecem? Em parte, porque talvez não sejam necessários. Agora, em outra parte, porque a gente não tem indivíduos dispostos, talvez, a sofrer todo tipo de pesquisa investida, incômodo mesmo, que uma médium como a Eusébia Palladino vai viver, né? Vai se entregar a viver para provar os fenômenos. Então, a gente está diante de um momento muito específico, né? Todo esse trabalho vai ser documentado, e o Denis apresenta para nós a lista dos pesquisadores que acompanharam as sessões com a Eusébia Palladino a partir do ano de 1891, né? E dentre esses nomes, existem alguns que são conhecidos para nós. Além do César Lombroso, que é professor de medicina na Faculdade de Turim, na Itália, criminalista, como eu acabei de dizer, a gente vai ter no mesmo grupo, explorando as mesmas faculdades dessa médium, o Alexander Aksakov, que era um pesquisador espírita russo, conselheiro de Estado da Rússia e diretor de uma revista de estudos psíquicos em Leipzig. Nós temos o Caldupré, o Barão Caldupré da Alemanha, né, de Munique, que vai também fazer parte das sessões. A gente tem o Charles Richet, que Humberto de Campos, se eu não me engano, publica uma página bem interessante que seria uma entrevista com o Charles Richet depois de desencarnado. Porque o Richet tem uma coisa muito interessante. Ele escreve uma obra monumental chamada Tratado de Metapsíquica. Porque ele tenta dissociar os fenômenos espíritas, e lembrando que o Richet ele é francês, né? Então ele vai ver sim o surgimento do movimento como a gente conhece na França. Ele tenta dissociar totalmente esse movimento da questão religiosa e moral. Então ele propõe-se a criar uma nova ciência. Uma ciência não vinculada à moralidade, mas simplesmente uma ciência de experimentação. E ele propõe para essa ciência o nome de metapsíquica, que depois vai ser também reapropriada e modificada no início do século XX para dar origem à parapsicologia. Só que o Richet, embora ele descreva muitos fenômenos que ele mesmo não sabe explicar, fenômenos que vão ser considerados fenômenos limítrofes entre uma exteriorização do pensamento e da vontade do médium e fenômenos que não têm explicação, ele não chega a admitir a existência do espírito. Ele não consegue. E aí Humberto de Campos conversa com ele através do Chico, eu não sei o nome da página. Alguém talvez que saiba pode colocar para nós aí no chat, para os companheiros verem. Mas ele entrevista o Richet, que fala do seu arrependimento, né? Que fala do seu, de alguma forma, da sua covardia de não ter assumido o fenômeno espírita. É uma página interessante. Mas vejam, numa sessão, ou numa série de sessões, para a gente ser mais preciso,
a gente tinha Caldo Pré, Aksakoff, Charles Richer, César Lombroso e outros pesquisadores que são menos conhecidos para nós, todos dedicados a tentar buscar uma fraude que explicasse de maneira não espiritual os fenômenos produzidos pela Eusébia Palladino, e isso não acontece, né? Ela acaba se tornando um objeto de pesquisa muito interessante. Portanto, o campo de pesquisa latino, especificamente italiano, dos fenômenos espiritualistas, é um campo extremamente fecundo. Tão fecundo quanto o campo inglês, onde a gente vai ter a Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Algumas perguntas que eu vou responder aqui. Vamos lá. A Luciana me pergunta: para aplicar passes na casa espírita, também é imprescindível a menor incidência de luz? Imprescindível, não. As pessoas usam a luz diminuída quase por um ritual, mas não é imprescindível. Você pode aplicar o passe, que é magnetismo, é um exercício de magnetismo, no claro completo. Não há nenhuma perda. Caso se pretenda um tratamento a partir do ectoplasma, aí sim a luz precisa ser diminuída. Aí a Kátia me pergunta se essa obscuridade seria igual nas câmaras de passe. Para uma sessão de efeito físico, para uma sessão onde a gente pretenda realmente mobilizar ectoplasma, né, doar ectoplasma para os espíritos trabalharem, o escuro deve ser o mais absoluto possível. Nós temos ocasião de ter, eventualmente, de realizar aqui em Juiz de Fora algumas reuniões de efeitos físicos para tratamento de doentes, e a gente usa uma pequena luzinha bem distante para poder simplesmente dar para as pessoas na sala uma noção de contornos do que está acontecendo. Mas a obscuridade necessária para o tratamento com ectoplasma, ela é maior do que as câmaras de passe convencionais, né? A Luísa pergunta quais os elementos encontrados pelos cientistas no estudo do ectoplasma. Poxa vida, se eu tivesse me preparado para isso, tem uma pergunta exatamente sobre essa questão, Luísa, no livro Diálogos Espíritas, quando questionam ao companheiro espiritual Yvon qual seria a constituição do ectoplasma. Eu vou tentar achar a questão aqui rapidamente para vocês verem que interessante a resposta do companheiro espiritual. Ele vai dizer... A pergunta específica feita ao espírito é: o que é e como se produz o ectoplasma? E o espírito responde para nós: o ectoplasma é uma espécie de secreção biológica sutil, limítrofe entre psiquismo e matéria densa. Por ser extremamente maleável ao pensamento, é passível de assumir desde formas concretas e rígidas, como aquelas documentadas nos fenômenos de materialização, até a somatização de doenças de toda ordem, a partir dos excessos mentais e emocionais do psiquismo. Sua constituição é composta basicamente por água, aminoácidos e proteínas, além de grande quantidade de fósforo e potássio. Durante o funcionamento normal do corpo de um indivíduo, ele é sintetizado ao longo de todo o sistema endócrino, concentrando-se, sobretudo, na trama cerebral em torno do sistema límbico, contribuindo para a melhor realização das sinapses neurais. Por se tratar de matéria fronteiriça, entre planos, não pode ser caracterizado como uma substância particular pela medicina, e apenas toma contornos de objeto de estudo específico quando manifestado através da mediunidade.
Olha que resposta bacana, gente. É muito interessante a resposta que o espírito dá para nós sobre o ectoplasma. Então, ele seria constituído de água, aminoácidos, proteínas e uma quantidade grande de fósforo e potássio. Por isso que algumas materializações são luminosas, né? Por conta do fósforo que está presente no ectoplasma. Agora, a gente precisaria de mais estudos, né, até para comprovar isso. Essa resposta é dada pelo benfeitor espiritual Yvon na obra Diálogos Espíritas. As materializações do Peixotinho, aquilo ali eram moldes de parafina. Como eles eram feitos? Aquelas mãos, Existem, além de mãos, alguns médicos que produziam máscaras, né? Era colocado no ambiente um balde sobre um pequeno fogareiro em que a parafina fervia, né? E a parafina fervida fica líquida. O espírito, então, materializado, enfiava a mão dentro do balde com parafina, e quando retirava a mão, o molde endurecia. Ele desmaterializava a mão e ficava, então, só o formato, inclusive com impressão digital ali na parafina. Isso é interessante porque uma pessoa não conseguiria fazer isso, primeiro porque o molde não ficaria completo, né? Ele não ficaria todo preenchido. A pessoa conseguiria, no máximo, fazer uma espécie de luva de parafina. E segundo, porque é muito grande a dor de você pensar em alguém enfiando a mão, colocando a mão dentro de um balde de parafina fervente. Quando a gente precisa usar vela em casa ou em algum outro lugar, que a gente vai carregar a vela e aquela pequena gotinha que cai na nossa mão da parafina derretida, isso já é bastante dolorido, incômodo. Imagina enfiar a mão inteira num balde de parafina. Portanto, os fenômenos eram desse porte. Há, inclusive, aqueles em que os espíritos enfiam a cabeça, né, dentro do balde de parafina fervente e deixam uma máscara moldada com as suas feições. Algo inimaginável para nós. A Ana Maria Félix pergunta se no Brasil a gente tem fenômenos documentados. Muitos. Temos o Peixotinho, temos alguns médiuns em Minas. Tem um que, eu esqueci o sobrenome dele, ligado ao movimento da fraternidade, mas era o Enio, morava em Belo Horizonte. O sobrenome eu não me lembro agora. Mas também médium de efeito físico. A gente tem estudos de efeitos físicos documentados pelo professor Hernani Guimarães Andrade, que o Marlon citou aqui acima, né? Que vai fazer pesquisas sobre poltergeist, lugares assombrados e tal. E ele também acaba trabalhando a questão dos efeitos físicos e da sua produção. Então, há sim muita documentação de efeitos físicos no Brasil. Ainda hoje existem alguns médiums que fazem sessões regulares para a produção de efeitos físicos. Há um grupo conhecido no Rio de Janeiro, que é o Lar de Frei Luiz, que ainda mantém, até me expressei errado, me perdoem, não é que ele ainda mantém. Há um grupo que mantém sessões de efeito físico para tratamento espiritual há vários anos, há décadas na realidade, né? Um trabalho que, embora não conheça pessoalmente, recebe as melhores indicações de seriedade de pessoas também muito sérias, muito comprometidas. Então, sim, nós temos um material vasto. Poderia ser mais estudado, mas ele é vasto, né? Mesmo sem ser tão estudado. Continuando então, para a gente encerrar o capítulo, o Denis vai falar a respeito dos outros países, que são aqueles que estão na América Central e América do Sul, vamos dizer assim. E aí ele vai citar no Brasil, depois ele usa Portugal como língua portuguesa, né, para pegar a referência. Brasil, língua portuguesa, Portugal, Açores, Austrália,
repúblicas do Rio da Prata e do Pacífico, no México, em Porto Rico e Cuba, o espiritismo também tem se desenvolvido extraordinariamente. Devido isso, em grande parte, à boa aceitação que ele encontra na consciência dos povos e aos fatos que se produzem. E aí ele vai citar o reformador da FEB, né? Em todos esses países, há centros e revistas ou jornais espíritas que se encarregam de propagar a consoladora doutrina, entre as quais podemos mencionar como mais antigos o Reformador da Federação Espírita Brasileira, com sede no Rio de Janeiro, a Revista Espírita La Habana, da Sociedade La Reencarnación, em Havana, e a Revista Constância, da Sociedade Espírita Constância de Buenos Aires. É muito legal a gente ver o Denis citar aqui o reformador da FEB, né? E mais interessante ainda é a gente saber que existe todo esse material disponível, né? Todo esse material do reformador está disponível na internet, inclusive, para que a gente possa fazer pesquisas. E aí é um evento bem interessante, ver como é que os pioneiros do espiritismo aqui estavam discutindo esse problema. E estavam tentando responder. Há fatos espíritas ou não? Porque no fim a gente só precisa responder isso, né? É claro que a gente não tem o domínio total da mediunidade. Às vezes eu vejo alguns companheiros fazendo seminários, ou fazendo estudos, ou mesmo comentando na casa espírita a respeito da mediunidade, como se fosse algo totalmente domesticado. Não é. A mediunidade, ela possui uma condição, uma característica, que na falta de uma palavra melhor eu poderia me expressar como selvagem, né? E em que sentido? A mediunidade ela é selvagem porque ela é espontânea, ela é livre de qualquer tipo de controle externo, institucional, social. Então, é prudente imaginar que nós não dominamos o fenômeno, né? E que, portanto, esse fenômeno pode receber ao longo do tempo aperfeiçoamentos, aprofundamentos e explicações que vão completar aquelas antigas. E na nossa leitura, há especificamente 2 médiuns que contribuíram muito para isso ao longo do século XX aqui no Brasil. Um deles, óbvio, é o Chico Xavier, né, com o trabalho em torno da obra de André Luiz. E o outro médium que faz isso é Dona Ivone do Amaral Pereira. Quando, sobretudo no Memórias de um Suicida, o livro, e depois também nos seus ditos romances mediúnicos, mas que são cravejados de filosofia espírita, de exemplos práticos do que se dá no mundo espiritual. A gente tem não uma reinvenção, não uma superação, mas uma dilatação do campo de conhecimento que a gente já tinha. Sendo assim, a pergunta que a gente precisa responder para nós é: os fenômenos são reais ou não? Porque se eles não são, nada vai dar conta de explicá-lo. Agora, se eles são, a gente parte por uma outra cruzada, né? Embora essa palavra seja bem ruim, né? A gente parte por uma outra busca. Como explicá-los? Como explicá-los coerentemente, com lógica, com sabedoria? É o que a gente vai tentar construir com o Denis daqui para frente. Tudo bem? Hoje foi mais tranquilo, né? Foi bem mais tranquilo. Na semana que vem, a gente então tem o nosso estudo sobre o Espiritismo na França. E aí a gente vai ver um pouquinho do que está em torno de Kardec, no tempo que ele está pensando o Espiritismo. Tá bom? Estou muito feliz a gente estar conseguindo acompanhar o trabalho. Provavelmente daqui a algumas semanas eu vou precisar
saltar uma segunda-feira de estudo nosso, porque eu vou estar em viagem, eu vou estar num evento fora do Brasil, eu não vou conseguir, então, na segunda-feira transmitir, mas a gente vai continuar se falando e vai continuar fechando o nosso estudo até a gente terminar o livro, né? Se tudo der certo. Peço a vocês que mantenham-me nas suas preces, nós possamos trocar vibrações uns com os outros e que a gente possa ir sempre estreitando esses vínculos que nos unem a essa prática espiritual tão fecunda e tão poderosa que é o Espiritismo. Tá bom, meus amigos? Um beijo grande no coração de vocês, durmam em paz e até semana que vem, se Deus quiser.